Você que é pai, que é mãe, nós que somos famílias, devemos cuidar dos nossos filhos. O inimigo está atingindo diretamente o coração dos nossos filhos através da internet. O acesso ao celular para crianças tão pequenininhas estão trazendo pornografia, vídeos que realmente ferem a pureza dos nossos filhos. Ferir a pureza das crianças é ferir o coração de Jesus. As nossas crianças, nossos filhos estão perdendo a inocência, um mundo marcado pelo pecado. Guardar a pureza das crianças, proteger essa inocência, deve ser mesmo a missão nossa de pais. Vezes atrás eu fui ao Mato Grosso, conheci um projeto de proteger as nascentes dos rios. Então eles cercavam assim, com cercas mesmo, colocavam plantas ao redor da nascente para impedir que os animais fossem lá, ou sujeira. Então imagina, proteger a nascente, proteger a pureza dos rios, porque senão nós vamos perdê-los e perder as águas que correm. As crianças crescem, elas vão crescer como as águas do rio correm e não volta mais. Então proteger a nascente é muito importante, garante a pureza da água. Então o que segura e sustenta o mundo hoje é a pureza principalmente das crianças. Então é preciso proteger, sim. Os pais deixam as crianças fechadas, trancadas, com controle nas mãos, e hoje elas têm muito conhecimento tecnológico. Parece que é uma coisa que até genética já vai com a criança, ela sabe como lidar com aquilo. E os aparelhos novos, os grandes, talvez nem sabem mexer. Então a gente dá muito acesso às crianças, é preciso protegê-las, ampará-las. A gente vai expondo muito as crianças e a gente fala assim, não, eu quero criar meu filho esperto, eu quero criar meu filho astuto, eu quero criar meu filho astuto, eu quero criar meu filho preparado para o mundo. Mas que mundo? Sendo que, na verdade, a criança pura é a garantia de um mundo melhor, a pureza, a inocência, a santidade das crianças. É o que Jesus mesmo disse. Deixai vir as minhas criancinhas e quem não for como elas não vai entrar no reino dos céus. Então é importante a gente ter essa atitude real, verdadeira, atuante dentro de casa. Proteger, porque isso é verdade. Isso não é teoria da conspiração. A internet, os conteúdos estão querendo entrar dentro da mente dos nossos filhos e roubar a pureza deles, a inocência, a bondade, o amor. Esses dias uma mãe me dizia, eu desconheço meu filho, ele era tão bom, tão amoroso, agora não quer nem conversar comigo, é rebelde e é revoltado, palavras tão ásperas. O que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu? Nós levamos nossos filhos para a igreja, fizeram catequese, mas nós não evangelizamos os nossos filhos, não somos firmes. Para Deus não foi implantada no coração dos nossos filhos. Qualquer novidade agora, se entra no ensino médio, na faculdade então, se torna ateus, não querem saber de Deus, vivem na homossexualidade, no satanismo, na rebeldia, não respeitam os seus pais mais. Porque pai e mãe que não evangelizam os seus filhos vão sofrer, mas parece que não acordam. E o grande problema é que as crianças têm acesso à pornografia no celular do pai e da mãe. Eu fico envergonhado com uma criança de 2, 3 anos, quando acionam lá o celular do pai, percebe ele em adultério, em pornografia, em coisas terríveis. Nós é que não cuidamos dos nossos filhos e acha que nós estamos falando demais, que estamos sendo radicais. Radicalidade tem de existir mesmo na condição dos nossos filhos, não é? Alguém pergunta, padre, eu estou falando então, qual é a resposta para isso? Tira o celular dos filhos, tira a internet dos filhos, deem tempo de qualidade. É interessante, uma criança me procurou com 10 anos de idade, e criança que pai e mãe estão na igreja, né, estão lá todo dia, dizendo, eu fingi que estava estudando, estava vendo pornografia. Com 10 anos, ela foi lá chorar, falar comigo sobre isso, que a mãe percebeu, levou à igreja. Imagina, se nós estamos fisicamente dentro de casa, e nossos filhos têm acesso à pornografia e outras coisas mais, a coisas contra a nossa fé, nova era e o que acontece, imagina pai e mãe longe de casa. Esquece a palavra entretenimento. O que o mundo quer agora é intrometimento. Então, antigamente se faziam coisas para nos entreter, mas agora fazem coisas para se intrometer na criação dos filhos, na formação cultural, psicológica, intelectual deles. Então, coragem. É preciso ter, de fato, qualidade de tempo, estar com os nossos filhos e se comprometer com a sua educação, com a sua evangelização, catequese, ensinamento. Então, quando a palavra de Deus diz conselhos para a vida em família, na carta de São Paulo aos Colossenses, lá vai dizer para os pais não exasperar os filhos, não irritar os filhos. Ou seja, é de fato a gente ter a alegria de poder conduzi-los, né? Porque depois tirar isso deles, depois arrancar este joio, é realmente complicado. Então é preciso cuidar. Um exemplo bem tranquilo. Quando a mãe não quer ter trabalho com o filho, o pai também quer começa a chorar, coloca o celular na mão. Daqui a pouco ela quer tirar, ele chora mais alto e dá mais birra ainda. Então, por favor, não se engane. Esse método não funciona. É sim, sim, não, não. Eu vou dizer uma coisa muito clara. Me perdoe a sinceridade, mas eu tenho que dizer.
Se o seu filho e a sua filha, se os seus filhos se perderem por falta de dizer o seu de pai e mãe, vocês vão para o inferno. É vocês que são os responsáveis diante de Deus. Ai do pai e da mãe que realmente, por falta de zelo, de cuidado, deixam os seus filhos se perderem. Evangelize seus filhos. Se eles tomarem outro caminho, tudo bem. Mas se você deixou de apontar o caminho que é Jesus, se você não cuidou dos seus filhos, o preço é a sua condenação. Então, cuidado, pai e mãe. Vamos proteger os nossos filhos, proteger as nossas crianças. Sim quando sim e não quando não. Somente isso para os nossos filhos. Sim quando sim e não quando não.